Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. E hoje, neste vídeo, nós vamos trazer um resumo sobre a primeira lição, revista de adulto, desse terceiro trimestre, Escola Bíblica Dominical, revista Betel. Nesse terceiro trimestre, 2023, vai estar falando sobre os profetas menores. 12 profetas chamados profetas menores, que compõem ali o cânon do Antigo Testamento. Lembrando, o Antigo Testamento está dividido ali entre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os 12 livros históricos, indo de Josué até Ester. Nós temos os chamados livros poéticos ou livros de sabedoria, indo de Jó até Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Nós temos os profetas maiores, indo de Isaías até Daniel, e os profetas menores, indo ali até Malaquias, fechando o cânon ali do Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos os 4 evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas gerais ou universais, e o livro da Revelação, o livro escatológico, fechando ali o cânon do Novo Testamento, os 27 livros, com o livro de Apocalipse. E hoje, nesta nossa lição desse terceiro trimestre, nós vamos estudar sobre os profetas menores, trazendo uma reflexão, uma abordagem cristocêntrica, baseado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, um estudo mais detalhado sobre os profetas menores. Hoje, nesta nossa primeira lição, vamos trazer uma introdução sobre as nossas lições, nossas 13 lições desse terceiro trimestre. Primeira lição tem como título Mensagens Proféticas, Deus continua falando. Segunda lição, Oséias, o amor de Deus e o chamado ao arrependimento. Segunda lição, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Quarta lição, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Quinta lição, Obadias, o juízo divino virá. Sexta lição, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Sétima lição, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Nona lição, oitava lição, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Nona lição, falando ali sobre o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Décima lição, Sofonias, o fim está próximo. 11ª lição, Ageu, um chamado para despertar da inércia. 12ª lição, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas do futuro. E fechando, 13ª lição, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Mensagens poderosas, ensinamentos maravilhosos nesse terceiro trimestre, estudando os profetas menores. Profetas menores porque tem importância menor do que os profetas maiores? De jeito nenhum. São chamados profetas menores porque o conteúdo da escrita, o conteúdo dos livros,
são menores do que os profetas chamados profetas maiores. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? 66 capítulos. Então, em termos de conteúdo, tem muito mais conteúdo. Por isso, uns são chamados de profetas maiores, outros de profetas menores. Mas todos teve a mesma importância para Deus, né? A diferença é só em relação ao conteúdo escrito dos seus livros. Os profetas menores, porque a sua escrita, o conteúdo dos livros são bem menores em relação aos outros profetas, também chamados de profetas maiores. O primeiro título da nossa lição, nossa primeira lição, como eu falei, é um resumo sobre as cartas, sobre os profetas maiores, falando sobre a questão da mensagem, da profecia do profeta. O título é Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Nosso texto áureo está na Epístola de 2 Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A verdade aplicada à mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. Então, no nosso texto áureo aqui, Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi escrita ou produzida por vontade de homem algum, mas Deus, ali através do Espírito Santo, inspirou aqueles 40 homens a escrever a Bíblia Sagrada, iluminados, inspirados pelo sopro do Espírito Santo. E os iluminou para que viesse escrever aquilo que Deus tinha para falar à humanidade. Então, nenhuma profecia é de particular interpretação, é isso que Pedro vai dizer. Quando pegamos determinado texto da Bíblia, tiramos do seu contexto e aplicamos de uma maneira equivocada, gera-se, cria-se heresias. Por isso Pedro vai dizer, nenhuma profecia deve ser interpretada particularmente. Tem que passar pelo crivo, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O nosso texto bíblico de referência está nesta segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo do 16 ao 20. Está escrito assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os objetivos desta nossa lição, nossos 3 tópicos: quem eram os profetas, sucessores dos profetas do Antigo Testamento e a mensagem profética. Quem eram os profetas? O que falavam os profetas? Por que os profetas falavam? Qual o objetivo da mensagem dos profetas? Perguntas que é importante nós fazermos para termos um entendimento, uma compreensão mais completa a respeito
das profecias dos profetas, dos objetivos das suas mensagens, né? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. O profeta representava o próprio Deus, era um representante de Deus. Quando Deus chama Moisés, ali no Monte Sinai, quando Moisés viu ali a sarça no monte, e a sarça não se consumia, e Moisés argumentando com Deus, dizendo que era um homem que não sabia falar, ou que pesado em línguas, Deus diz a Moisés que ele seria como Deus e Arão seria o profeta. Ou seja, o profeta, ele transmite a mensagem genuína de Deus. Ele não distorce, ele não cria subterfúgios, ele transmite a mensagem genuína que foi passada. Então, o profeta é um representante de Deus, um porta-voz de Deus, um atalaia. Ele fala a verdade, ele não mente, porque ele transmite literalmente a mensagem de Deus. Então, um profeta é alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Nós estamos contextualizando aqui, obviamente, um profeta cristão, um representante de Deus. Cada religião tem seus profetas, né? Tem seus sacerdotes. Mas nós estamos contextualizando aqui cristianismo. Jesus, a igreja, a noiva do Cordeiro, né? A palavra de Deus. Então, o profeta, ele não deve, ao que Pedro diz, nenhuma profecia de particular interpretação. Ou seja, toda profecia que temos hoje, e vemos em nossos cultos, ela não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. A profecia tem que estar dentro do crivo das sagradas escrituras. Obviamente que o cânon, a Bíblia Sagrada está completa, não pode ser acrescentada nem tirada. Por isso, é importante termos este entendimento, né? Hoje, as profecias que existem são iluminação, mas não uma nova revelação. As heresias, as seitas, surgem daí. Entende-se, prega, avisa que recebeu uma nova revelação de Deus. Daí surgem várias heresias, né? Hoje Deus, o Espírito Santo, nos ilumina através do estudo, da meditação em determinada passagem da Escritura. O Espírito Santo nos dá uma iluminação a respeito daquilo que está ali, mas não uma nova revelação a respeito daquilo que está ali, que venha a ser acrescentado ou tirado. Isso, quando isso acontece, torna-se heresia, foge do crivo que é a palavra de Deus. Então, o profeta é um representante, um homem, uma mulher escolhido por Deus para representar o Senhor, transmitir a mensagem genuína do Senhor Jesus Cristo, né? Diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente umas das outras, ou uns dos outros. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, que achava que não existia outros profetas, outras pessoas. Quando Elias fugiu ali de Acabe, depois do episódio ali no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal e Azera foram mortos, Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar, o holocausto. Depois desse episódio, Jezabel prometeu que no outro dia Elias estaria morto. Elias fugiu, se escondeu, desejou a morte. Aí, quando Deus vai ter encontro com Elias lá na caverna, Elias disse
murmurando ou falando que todos os profetas, Acabe e Jezabel haviam matado, só ele tinha ficado vivo. Ele não merecia viver também. Aí Deus diz a Elias para ele se levantar e ungir a Eliseu como seu sucessor, ungir a Jeú como o futuro rei de Israel, do Reino do Norte, e ungir também alguém para ser o rei da Síria. E Deus diz: separei 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias não estava sozinho. Sempre haverá um remanescente que não se dobra aos prazeres do mundo. Então, cada profeta tinha sua peculiaridade, sua particularidade, mas todos transmitiam a palavra genuína, que era a palavra de Deus. Então, os profetas tinham formas bem peculiares, como o exercício dos seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético. Nós temos o exemplo ali de Samuel, temos o exemplo do profeta Jeremias, que era um descendente ali de sacerdote, Ezequiel, o profeta Ezequiel, que passou seu ministério ali profetizando no cativeiro, ali na Babilônia. E nós temos o profeta Amós, que era homem do campo, era boiadeiro. Então, Deus chamou homens, mulheres de autoconhecimento intelectual, homens indoutos, né? Homens como era Amós do campo, mas cada um transmitia a mensagem de Deus. Deus só precisa de um coração quebrantado, contrito a Ele. Deixa-se ser usado. Deus falando com Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, vai dizer que Deus estava procurando alguém que se colocasse na brecha. Então, estes homens de Deus eram chamados porque estavam na posição, deixavam ser usados pelo Senhor Deus. Então, o profeta é um porta-voz de Deus, um representante do Senhor. As características dos profetas: homem de Deus. Profetas eram conhecidos como um verdadeiro homem de Deus. Nós temos um exemplo lá com o profeta Eliseu, quando aquela sunamita, observando quando Eliseu passava, era diferente. Um homem de Deus era diferente. E ela diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Então, um profeta genuíno, verdadeiro, ele é diferente. Ele é notado. Ele é notado. Quando o profeta Isaías surgiu ali em Reis, 1 Reis, profeta Elias, 1 Reis, capítulo 7, Elias era um homem lá de Elias surgiu ali do nada, né? Do nada. E já chegou profetizando: eis que sobre a minha palavra não choverá durante 3 anos e alguns meses. Depois do processo ali no riacho, no Ribeiro de Querite, do treinamento, da paciência, quando o ribeiro seca, Elias aprendendo a ouvir a voz de Deus, a ser paciente. Elias vai para Serepta, chega lá, tem uma mulher que Deus havia dito que iria lhe alimentar, mas a mulher estava pegando os últimos gravetos para preparar comida para ela e para seu filho. Outro processo no treinamento de Elias. Elias já é chamado ali de homem de Deus. Quando o filho daquela viúva morre, ela diz: que tenho contigo, homem de Deus? Veio lançar diante da minha face as minhas iniquidades? Então, um homem de Deus é reconhecido pelo fruto
que ele produz, né? Então, homem de Deus, características dos profetas do Senhor, reconhecido como homem de Deus. Também ele tem uma chamada específica, uma chamada para a missão profética, vindo exclusivamente de Deus. O profeta, o homem de Deus, ele tem perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e que nada foge do seu controle. Os profetas tinham esta consciência, né? Quando Abacuque vê a iniquidade do povo de Israel, de Judá, e vai perguntar a Deus até quando Deus iria tolerar aquilo. Aí Deus responde ao profeta que estaria levantando uma nação, um povo, para através daquele povo trazer juízo ao povo de Israel. E este povo eram os babilônicos. Aí Abacuque vai perguntar a Deus como é que Deus iria usar uma nação mais ímpia ainda, um povo mais ímpio ainda, para trazer juízo ao seu povo. E Deus faz o profeta entender que, no tempo certo, os babilônicos, na pessoa do seu rei Nabucodonosor, teriam que prestar contas também, porque Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Então o profeta, ele tem que ter esse entendimento, né? Ele tem que ter este entendimento. O profeta, ele é preocupado com a ética, com a justiça social, né? Ele prega contra as injustiças, contra a maldade no mundo. Ele transmite uma mensagem de advertência que Deus, as mensagens de Deus, quando estudamos os profetas, a mensagem de Deus é para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Quando há arrependimento, há restauração. Se não há arrependimento, há prestação de contas. Mas sempre tem uma mensagem no final de restauração. Deus é um Deus misericordioso. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o profeta, ele transmitia a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira mensagem de Deus. E existia falso profeta? Sim, muitos falsos profetas, né? A profecia verdadeira se distinguia de outras profecias, de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria, tantos outros, né? Também nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Existiam falsos profetas também. Nós temos em 1 Reis, capítulo 22, a história de Acabe, o rei de Israel, e Jeosafá, o rei de Judá. Jeosafá foi visitar Acabe, e Acabe tinha uma rixa contra os sírios. E haveria de acontecer um embate ali numa região chamada Ramote de Gileade, e Acabe chamou Jeosafá, que tinha ido visitá-lo, e perguntou se Jeosafá iria com ele nesta batalha. O rei de Israel e o rei de Judá disse: irei, meu povo é teu povo, nós somos família, iremos sim. Aí Jeosafá, que era um rei temente a Deus, disse: vamos consultar os profetas para saber qual é a vontade de Deus. Acabe disse: temos aqui quase 400 profetas, todos profetizando a mesma coisa. Profetas que comiam da mesa do rei, comprados, profetas comprados. Então, cada um deles profetizava que se eles fossem para aquela batalha, eles sairiam vitoriosos. Mas como Josafá era um homem temente a Deus, ele
pergunta Acabe: por acaso não existe um outro profeta ao qual possamos consultar? Todos profetizando a mesma coisa. Josafá ficou meio que desconfiado. Aí Acabe diz: existe um outro profeta aí, Micaías, que só profetiza contra mim. Resumindo, chamaram Micaías e Micaías transmitiu a verdadeira mensagem de Deus. Ou seja, que Acabe iria para a batalha, mas morreria. Esta foi a mensagem genuína de Deus. Acabe não aceitou essa mensagem e lançou Micaías no cárcere. Depois ele foi para a batalha disfarçado e um dos soldados do inimigo lançou uma flecha a ermo, sem direção, e a flecha foi lá e atingiu Acabe, e Acabe veio a falecer. Ou seja, existia 400 profetas, aproximadamente 400 profetas, profetizando mentiras, dizendo que se eles fossem para a batalha, eles sairiam vencedores. Da mesma forma lá com Jeremias profetizando que Jerusalém seria destruída, que o povo seria levado para o cativeiro, se não houvesse arrependimento. O juízo estava determinado, mas existia profetas mentirosos, distorcendo as profecias de Jeremias, dizendo que Jeremias estava mentindo. E Jeremias vai dizer: aquele que profetiza, se cumprir, assim como disse Micaías, foi Deus que falou. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Então, todas as profecias que Jeremias profetizou, cumpriu. E aqueles profetas mentirosos pagaram com a vida. Então, existiam profetas mentirosos, profetas errantes que profetizavam mentiras, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto em nossos dias. Por isso a palavra de Deus é nosso manual de regra, de fé, de prática. Toda e qualquer profecia tem que passar pelo crivo, que é a palavra de Deus. Nosso segundo tópico: sucessores dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Desta forma, conclui-se a revelação dada aos profetas no Antigo Testamento, através de quem Deus continuou a se revelar. A questão da salvação, do plano da salvação, completou-se. Jesus veio. Tudo aquilo que foi profetizado sobre Jesus no Antigo Testamento, através dos profetas, veio, aconteceu, concretizou-se com Jesus Cristo. Então, através de quem Deus continuou a se revelar? Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos, do apóstolo Paulo, das mensagens ali subsequentes. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos profetizavam, ensinavam aquilo que Jesus ensinou. E Jesus não veio desconstruir o Antigo Testamento. Jesus veio cumprir a lei. Aquilo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Cristo, Jesus veio cumpri-lo. Por isso, o Novo Testamento desvenda, revela o que está escrito no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala de Jesus, anuncia que o Messias viria. O Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Olha que interessante, né? As cartas paulinas vêm revelar, vêm mostrar quem é Cristo, vem explicar quem é Cristo. O Antigo Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento revela Jesus, anuncia Jesus, as cartas pastorais explicam Jesus e o Apocalipse, Jesus é esperado.
Jesus vem nos buscar. Jesus já é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e que está nos aguardando e virá nos buscar no tempo determinado pelo Senhor, né? Olha que coisa extraordinária. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito que o escritor aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ao qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus ensinou, deixou discípulos e disse que quem recebesse um de seus discípulos estaria recebendo ele. Então, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Jesus, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Atos 2, 42. Então, Jesus é o ápice da proclamação profética. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Jesus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética, porque Jesus é o cumprimento das profecias, né? E para a gente finalizar aqui o nosso terceiro ponto, a mensagem profética, né? A grande preocupação dos profetas era transmitir fielmente a mensagem, a palavra que tinha recebido do Senhor. Sempre a mensagem verdadeira. Os profetas falavam por meio de advertências, encorajamentos, concernente ao presente e ao futuro, né? Os profetas e as escrituras. Então, tudo que os profetas falavam estava alinhado com aquilo que a palavra, as Sagradas Escrituras, na época, a Torá, né, que era o livro ali dos Hebreus, a Torá, estava escrito. Então, nenhuma palavra era contrária àquilo que já estava escrito. Vinha apenas corroborar. Os profetas foram os primeiros instrumentos usados por Deus para as revelações divinas, a forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo. No Antigo Testamento, Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos. O rei Davi também produziu conteúdo, e olha que Davi era rei, né? Era um homem de Deus. Teve falhas? Teve, mas Deus também usou. E no Novo Testamento nós temos, fechando ali, com a Bíblia Sagrada, os 66 livros, com o Apocalipse, que é composto ali praticamente de profecias, de acontecimentos que brevemente virá ocorrer. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro, João, entre outros tantos, né? Então, a palavra de Deus é a nossa profecia maior, que ela nos revela Jesus Cristo, né? O plano de Deus para a redenção, o nosso resgate, né? Muito além das provisões, os profetas em todos os tempos ensinaram ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade, né? Deus se revelou ao homem porque Deus tinha um plano de nos resgatar. Adão pecou, desobedeceu, mas Deus não deu as costas para o homem. Deus já tinha um plano para nos trazer de volta a esta comunhão com Ele. E Ele usou ao longo da história os seus atalaias, os seus profetas, para transmitir a mensagem genuína que Ele queria passar para os seus filhos. Jesus Cristo veio cumprindo as profecias
do Antigo Testamento, e aquelas profecias que estão na Bíblia que ainda não se cumpriu, irá se cumprir, porque nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus vai deixar de se cumprir. E para a gente finalizar aqui, ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, violência, exploração dos mais fracos, corrupção de juízes, decadência moral, desamparo social, dos desassistidos, enfim. Os profetas transmitiam a mensagem de Deus. Hoje temos profeta em nossos cultos, temos, mas toda a profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. E aqui vai um alerta para nós. Muitas vezes ficamos focados nas profecias que nos é transmitida nos cultos, profecias pessoais, e esquecemos de focar em Deus. Se a profecia que um vaso te transmitiu ainda não se cumpriu, não fique focado nela, foque em Deus. Porque se foi Deus que falou, um dia vai se cumprir. Se não foi Deus que falou, nunca irá se cumprir. Por isso nós não devemos ficar focados na profecia, porque muitas vezes não foi Deus que falou, né? A única profecia que não vai deixar de se cumprir é aquela que está na Bíblia Sagrada, porque é Deus falando e Deus não mente. Amém? Deus em Cristo te abençoe.